Olá pessoal, meu nome é Joyce, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo feminino, o autismo em mulheres. A gente vai começar com uma pergunta que sempre aparece pra gente, seja no nosso site, no nosso inbox ou em treinamentos que damos, de uso do JAD, que é por que a incidência de autismo é maior em meninos. Então algumas pesquisas mostram que a incidência de autismo é de uma menina para cada 4 meninos, mas muitos têm discutido sobre isso. E essa discussão começa principalmente com a representatividade presente nas pesquisas, que é predominantemente do público masculino. O que isso vai gerar na sociedade? Se nós temos um público predominantemente masculino que participa de pesquisa, logo nós temos mais mapeamento, um mapeamento maior de sinais e sintomas desse público, que hoje é conhecido como um autismo típico. Então, isso gera o que alguns autores vão chamar de ciclo da invisibilidade do autismo. Mas antes de entrar nesse ciclo, nós vamos falar um pouco sobre as diferenças do autismo chamado de típico ou do autismo atípico. Então, enquanto nós temos meninos ou autismo típico que apresenta hiperfoco a coisas incomuns em comparação a pessoas neurotípicas, no autismo atípico, nós vamos ter interesses em comum. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um autismo atípico vai apresentar um hiperfoco em coisas comuns da sociedade, como, por exemplo, leitura, ficções, uma banda, uma série, enquanto o autismo atípico são hiperfocos em coisas não tão comuns para o restante da sociedade, como dinossauro, cálculo, construções, algumas coisas não tão comuns. Além disso, essa diferenciação também vai ocorrer em personalidade. Então, enquanto no autismo típico nós temos uma personalidade mais básica, no autismo atípico nós vamos ter uma personalidade mais excêntrica. Então, como exemplo disso, nós temos 2 personagens da série da Netflix Atypical, em que retrata um adolescente autista que começa a se relacionar e ele começa a namorar com uma menina que tem uma suspeita ou um diagnóstico fechado de autismo. Enquanto ele é muito básico, está sempre usando as mesmas cores, as camisetas mais básicas possível, ela é totalmente excêntrica, sempre com penteados diferentes, coloridos, meias coloridas, roupas excêntricas, e é isso que a gente costuma observar. Quando a gente fala de personalidade mais a fundo, nós vamos ter, quando essa criança desorganiza, por exemplo, o autismo típico vai apresentar crises de agressividade, até ela conseguir se autorregular. Então nós vamos ter crises de raiva, crises de agressão, de automutilação, de ficar balançando o próprio corpo, enquanto no autismo atípico ou mulheres, nós vamos ter crises de choro. Então muitas vezes elas são vistas como melancólicas, depressivas, porque tem essas crises de choro, ao invés das crises de raiva. Existem algumas outras diferenciações, a gente vai preparar uma matéria no blog sobre isso que vocês podem consultar, mas vamos entrar agora no ciclo de invisibilidade do autismo feminino. Como que esse ciclo ocorre? Se nós temos cada vez mais informações sobre um autismo típico, logo nós fazemos mais diagnósticos e conseguimos observar mais essa população. E as pesquisas selecionam cada vez mais homens para participar e mapeamos cada vez mais características do autismo típico. Então isso gera um ciclo interminável. E como que a gente quebra esse ciclo? Tentando equilibrar a amostra representativa. Então, se eu vou selecionar 10 meninos, eu vou selecionar 10 meninas. Se eu vou selecionar 10 meninos de autismo nível 2, 10 meninas de autismo nível 2, para conseguir ver essa possível diferenciação que ocorre nos sexos diferentes. E aí nós entramos num questionamento que é como nós aqui da JAD contribuímos para encerrar esse ciclo de invisibilidade. Então, na minha pesquisa de mestrado, que eu pesquisei os efeitos cognitivos do uso do aplicativo JAD, nós tentamos selecionar o mesmo número de amostra. Isso não foi possível porque a pesquisa ocorreu no meio da pandemia, então nós encontramos diversas dificuldades, até de seleção de um público geral, mas nós conseguimos quase equiparar o mesmo número de participantes. Esses dados vão estar disponíveis em breve para vocês numa matéria, para vocês conseguirem observar, mas já adiantando o que foi observado. Nós observamos que as meninas tinham maior facilidade em jogos que envolviam conceitos de letras, de raciocínio lógico, enquanto os meninos tinham maior facilidade em categorias que envolviam números ou raciocínio mais abstrato, como flexibilidade mental, e coisas exatas. Então nós conseguimos observar essa diferença, não foi em todo o público, mas foi um público importante de ser observado. Em breve teremos esses resultados para vocês em uma matéria. E além disso, no nosso site, no nosso blog, nós sempre tentamos trazer informações
sobre essa invisibilidade, sobre o autismo feminino, além de todas as outras informações sobre o autismo e suas características. O conteúdo foi esse, espero que vocês tenham gostado e nos sigam nas redes sociais. Um abraço!